Oi, pessoal, voltei. Não tá voltando, Carol? Pessoal, eu voltei. A live caiu, mas eu voltei. Só que eu não consegui salvar, tá? Mas eu vamos tentar salvar essa daqui. Caiu, mas eu voltei. Tá travando bastante mesmo. Mas é a internet. Vocês sabem que tá um problema enorme com a internet. Muita gente entrando. Então eu voltei aqui, tá certo, pessoal? Vamos voltar lá pro meu slide. Vamos voltar, calma aí, vamos lá, pessoal, desculpa. Vamos voltar. Então, pessoal, a falta de sono e a falta de exercícios. Pessoal, voltei. Pessoal, vou pedir para vocês não ficarem então mandando os comentários, depois mandarem para Dene, mandarem para Dene as perguntas para eu responder, tá certo? Eu não sei desativar os comentários. Pessoal, não faz mais comentário para a live não cair mais, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. O ressentimento, o rancor, a raiva, tudo isso aumenta o cortisol. E a falta de sono e a falta de exercícios também aumentam o cortisol. E nesse momento, como a gente está estressado, a gente está dormindo mal, né, pessoal? E a gente também está fazendo menos exercícios. Talvez tenha algumas pessoas que aproveitaram esse momento para fazer mais exercícios. Mas tem pessoas que não estão fazendo exercício, então também aumenta o cortisol. E, por outro lado, a serenidade, o sono, o sorriso, o aumento dos exercícios físicos, a meditação, tudo isso aumenta a serotonina. Lembra, pessoal, que a serotonina, ela vem do bem-estar e o cortisol, ele vem do rancor, da raiva, do estresse, do medo. Então hoje, pessoal, nós estamos produzindo muito cortisol. E o cortisol, ele causa na gente várias coisas que são caracterizados e aumentam disfunções. Por exemplo, o aumento do cortisol aumenta a acne, o aumento do cortisol aumenta hiperpigmentações, o aumento do cortisol aumenta a adiposidade submentaneana e abdominal. Então, pessoal, causa fadiga na pele, causa desidratação, aumenta o edema das nossas pernas. E a serotonina, por outro lado, ela causa melhor irrigação do nosso tecido, ela causa equilíbrio do nosso ecossistema cutâneo, da microbiota cutânea, quando eu tenho aumento da serotonina. Ela diminui edema, ela diminui adiposidades, ela ajuda na diminuição da queda do cabelo quando você tem liberação de serotonina. Por quê, pessoal? Porque o nosso cérebro, ele tá intimamente ligado com a nossa pele e com toda a nossa parte de neurotransmissores e de hormônios. Então é muito importante a gente entender isso, porque se a gente entende isso, a gente entende que o primeiro ponto a gente tratar neste momento do nosso cliente é justamente a diminuição da serotonina, a diminuição do cortisol e o aumento da serotonina. É isso que a gente tem que trabalhar com o nosso cliente. Então, o que é o nosso negócio, gente? Aquela pergunta que eu tinha feito lá atrás, vocês lembram? O nosso principal negócio é saúde. Nós somos profissionais da área da saúde e também geramos bem-estar e, como consequência, beleza. O profissional que hoje estiver em busca diretamente da beleza, ele não vai ficar no mercado, porque os clientes hoje, com essa nova mudança de hábito, o que eles mais vão se preocupar é com a saúde. Lembra da mudança de hábito, gente? Lembra de tudo que eu falei para vocês, das oportunidades de a gente categorizar o nosso negócio, entender qual é o nosso negócio? Então, o nosso negócio é da área da saúde.
que também gera bem-estar e como consequência beleza, mas não a beleza em primeiro lugar. Quem hoje vender beleza somente não vai conseguir se manter no mercado. Nós temos que vender saúde, nós temos que gerar bem-estar para o nosso cliente. E o que ele está precisando então agora? Se a gente pensar que é saúde, é bem-estar, né? Que ele está com medo. A primeira coisa que esse nosso cliente precisa é de uma palavra amiga. Então, a gente ligar mesmo, ou a gente mandar um WhatsApp, a gente mandar para ele um post de altos cuidados, a gente trabalhar com ele essa palavra amiga. Como foi feito com a escola de teclado da minha filha. Ela trabalhou exatamente isso comigo. Ela trabalhou uma palavra amiga, uma palavra de incentivo. Ela me deu o que eu precisava no momento, independente de ela estar me vendendo nada. Mas lógico que quando passar essa crise, eu vou sim continuar com a escola. Por quê? Porque ela me deu tudo isso. E isso foi importante. Pessoal, para de comentar para não cair. Eu vou tentar parar. Ó, pronto, desativei os comentários, pessoal. Assim, eu não. Aí depois, quem quiser fazer perguntas, faz as perguntas diretamente para a Deni, tá certo? Pode mandar lá pro e-mail as perguntas para a Deni e aí eu respondo, tudo bem? Bom, então quais os cuidados que eu tenho que ter básicos pensando em tudo isso? Pensando no medo, pensando que eu tenho que gerar saúde, pensando que meu cliente precisa, que eu tenho que dar saúde para ele, pensando que eu tenho que gerar bem-estar, que eu tenho que dar uma palavra amiga. A gente tem que pensar nas rotinas, na mudança de hábito do nosso cliente, né? Quais são as novas rotinas dele? Vamos começar com, então, a rotina que a gente já falou a live passada sobre as mãos, né? Sobre o fato da gente estar higienizando as mãos constantemente. O fato da gente estar higienizando as mãos constantemente faz com que a gente tenha uma desidratação. Se a gente tem uma desidratação, a gente tem um ressecamento. Se a gente tem um ressecamento das mãos, a gente tem o que? A possibilidade de dermatites, dermatite de contato, dermatite atópica, que vocês receberam o e-book, quem se inscreveu no curso. Depois disso, a gente tem também o fato de que se as mãos estão com rachaduras, a gente tem locais de penetração de micro-organismos. A gente pode ter maior chance de pegar o próprio coronavírus, porque a gente tem uma abertura no nosso tecido. Então, se eu colocar a mão no lugar que alguém colocou a mão que está infectado, eu posso ter uma infecção maior. E eu posso ter outras infecções oportunistas. Por quê? Porque eu tô com a minha mão rachada. Então, hoje, o principal hábito das pessoas que mudou completamente é o hábito de higiene constante. Lavar as mãos e utilizar álcool gel. Lavar as mãos com sabonetes alcalinos, eles modificam o pH, modificando a microbiota cutânea. E lavar as mãos constantemente com sabonetes que contenham lauril, ou, por exemplo, quem tá em casa lavando a louça toda hora, porque agora todo mundo faz bolo, faz um monte de coisa, né? Lava a louça toda hora, também contém uma grande quantidade de lauril, então vai ressecar essas mãos, além do álcool. Então, pessoal, a primeira rotina é a rotina de cuidados das mãos. Então, quando vocês ligarem para o cliente, vocês têm que perguntar para ele como é que você tá, né? O que você tá fazendo? Como é que você tá cuidando das suas mãos? Eu tô preocupada porque eu sei que você deve estar usando bastante álcool gel, você deve estar usando muito sabonete. Então, agora é o momento de você hidratar essas mãos. Pega aí, vamos fazer uma hidratação nas suas mãos. O que você tem aí? Pede para ele mandar uma foto para vocês poderem ver o que ele está utilizando, para que vocês possam então estar dando para ele esse cuidado, né? Lembra, gente, uma palavra amiga. Muitas pessoas falam assim: eu não sei como que eu faço para chegar no meu cliente. Essa é a maneira de você chegar no seu cliente.
A palavra amiga, como a escola fez comigo. É isso que ele está esperando. E com que palavra? Com a preocupação com a saúde dele. Não é a preocupação com a beleza, é a preocupação com a saúde. Esse é o ponto que nós temos que trabalhar. Então, primeira rotina, a rotina Handscare. Se preocupar com a rotina Handscare dele. Outra coisa importante é que se a gente avaliar essa pirâmide, essa é a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas. E agora, pessoal, nós voltamos para a base da pirâmide, que é a parte fisiológica. O que é a base da pirâmide? É a preocupação que todos nós temos. Pensa aí, pessoal, se não são essas as preocupações que vocês têm hoje. Comida, água, abrigo e sono. Essas são as nossas preocupações. Eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que beber e eu tenho que estar abrigado. Nós vamos voltar nós estamos e vamos voltar por um período grande daqui para frente, que eu não sei quanto tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas nós vamos voltar a nos preocupar somente com a base da pirâmide, que é a fisiologia. E nós podemos atuar dentro dessa base da pirâmide. Tem negócios hoje que não conseguem atuar na base da pirâmide. Negócios, por exemplo, de turismo, negócios de venda de carro zero, tem negócios de festas que não vão atuar na base da pirâmide, porque ninguém agora vai gastar dinheiro com isso. Mas a gente tem o nosso negócio, que é saúde. Ele vai trabalhar, ele pode trabalhar a base da pirâmide e a segunda etapa da pirâmide, que é a segurança, onde a gente se preocupa com saúde. Então, nós podemos dar comida para o nosso cliente. De que forma? A nutrição da pele dele. Quando a gente usar esse termo, a gente vai fazer um trabalho com ele de resgate dessas funções básicas fisiológicas. Como que você está nutrindo a sua pele? Como você está hidratando a sua pele? É água, comida, nutrição. Água, hidratação. Abrigo é proteção. Como você está protegendo a sua pele? E como que está o seu sono? E depois a gente consegue trabalhar, então, a segunda parte da nossa pirâmide, que é a saúde. A saúde, ele está preocupado com a saúde dele. Inclusive, algumas pessoas estão falando que a saúde, ela veio para a base da pirâmide nesse momento. Por quê? Porque hoje a nossa guerra não é uma guerra de bombas que você pode se esconder num bunker. A nossa guerra é invisível. Qualquer pessoa pode ser atingida. Qualquer classe social. Vocês estão vendo monarcas que estão com coronavírus, presidentes com coronavírus. Então, assim, não importa, porque você não sabe, você está exposto o tempo todo. Então, a saúde voltou, ela veio, na verdade, ela caiu para a parte fisiológica. Então, saúde, abrigo, nutrição, hidratação e sono são a base da nossa pirâmide. Então, o nosso cliente, é com isso que ele está preocupado, pessoal. E é com isso que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar isso nele, dando para ele dicas de cuidados, né? Perguntando como tá essa rotina dele, o que ele tá fazendo no dia a dia dele, né? Então, quais os hábitos? Ligar para esse cliente, mandar um WhatsApp, propor para ele um desafio. Nós propusemos ontem um desafio, então vamos propor um desafio. Faz para mim aí um vídeo de como você tá hidratando as suas mãos, posta e me manda, ele vai ficar super feliz. Se ele não posta, me fala aí o que você tá fazendo, faz um desafio. Vou fazer um desafio com você de 7 dias de hidratação das mãos, né? 7 dias de rotina importante pra gente trabalhar a nossa face. Então, a gente pode propor para eles essas rotinas, tá certo? Então, nós temos que pensar, então, justamente na base da pirâmide, pensando que a saúde, ela veio para a base da pirâmide, a parte fisiológica, porque o nosso medo um deles, é contrair. Então pensa, gente, todos os nossos medos, eles estão relacionados à fisiologia, a parte da base da pirâmide de Maslow. Então os nossos medos são falta de comida, falta de abrigo, falta de água, que eu não tô dormindo direito, e falta de saúde. Então a nossa
importância, o que a gente tem que dar de importância hoje é justamente para isso, tá certo? Então, para que a gente entenda tudo isso, porque olha só lá, gente, que eu mostrei para vocês aí, a beleza, ela tá quase lá no topo. Então, se eu não me preocupar hoje com saúde e bem-estar, eu não vou conseguir chegar no topo. Se eu chegar só no topo, se eu hoje estiver preocupada só em estar colocando para o meu cliente coisas que estão relacionadas à beleza, ele não vai aceitar esse contato, ele não vai ver como um bom contato. Por quê? Porque não é a prioridade dele. A prioridade dele é justamente a fisiologia, tá certo? Eu sei que muitas de vocês estão fazendo as várias lives, e isso é super importante para o conhecimento de vocês. Mas a minha proposta aqui hoje é que a gente entenda o nosso mercado, que a gente entenda como trabalhar, porque o conhecimento é importante para quando a gente voltar. Mas como a gente vai voltar, gente? Essa a minha preocupação, como nós vamos voltar de todo esse período. Então, entendemos que nós temos que trabalhar a fisiologia: comida, água, abrigo, sono, saúde, tá certo? Primeira coisa que nós vamos trabalhar, fora aquela mudança de hábito muito grande do nosso cliente, é a rotina do sono. Vocês lembram, se eu tenho medo, eu tenho estresse. Se eu tenho estresse, eu não durmo direito. Se eu não durmo direito, eu libero cortisol. Então, neste momento, há outra coisa muito importante em relação a isso, gente. É que nós estamos muito mais expostos aos equipamentos eletrônicos. Porque muita gente assistindo Netflix, muita gente assistindo filmes, muita gente assistindo lives, como vocês estão assistindo a minha live aqui hoje. E essa luz que a gente tem dos nossos equipamentos eletrônicos, a luz ambiental, ela acaba mudando o nosso ritmo circadiano, inibindo a liberação de melatonina, que é um indutor do sono. Então, além de eu estar estressado, de eu não parar o tempo todo de me preocupar com a minha fisiologia, com a minha parte básica da pirâmide, eu ainda tô por cima me expondo a agentes que estão diminuindo a liberação de melatonina. Então a rotina wellness é muito importante. Você falar com o seu cliente, como é que você tá dormindo, como é que você tá seu sono, né? Você tá se preocupando em utilizar algum produto na hora de dormir, fazer uma massagem na sua face para manter todo o tratamento que você já estava fazendo comigo, para que você não volte do zero. Você tá fazendo isso? Então é muito importante esse tipo de abordagem e a gente orientar o paciente de como ele pode estar fazendo, né? Qual é essa rotina? Então a rotina, ela é, por exemplo, a gente trabalhar uma yoga, indicar para o cliente alguns sites de yoga, alguns aplicativos de yoga que ele pode estar fazendo em casa, ou de mindfulness. Um dos e-books que a gente vai liberar para vocês hoje é sobre isso, sobre essa rotina, a rotina do bem-estar, do wellness, né? Como é que eu faço essa rotina? Como é que eu melhoro? Então, tomar um banho morno, né? Fazer uma massagem no banho, uma massagem para aliviar a tensão muscular no banho, né? Não tomar um banho muito quente para não desidratar essa pele. Fazer movimentos simples de alongamento durante o banho, para que a gente possa trabalhar a melhora dessa tensão. Pessoal, se vocês fizerem esse movimento agora, vocês vão ver como que vocês estão todos doloridos por causa da tensão que a gente tá e desse acúmulo de cortisol que a gente tem. E quando a gente fizer esse tipo de trabalho no banho, de tomar um banho morno, da gente tá fazendo um alongamento, a gente tá também ajudando na liberação da serotonina, bem-estar, né? Trazer para o cliente serenidade, que é tão importante. Depois disso, pessoal, no próprio banho, ou na hora do mindfulness, ou na hora da yoga, a gente está fazendo alguma aromaterapia. Então, por exemplo, fala para o cliente se ele tem lá alguma coisa para acender na casa dele, né? Uma vela, um incenso, escutar uma música relaxante. Tudo isso vai fazer parte desta rotina. Usar uma água aromática, né? Que dê bem-estar para ele, que inclusive tenha, por exemplo, óleos essenciais antissépticos, como o alecrim, como o hortelã, como a própria melaleuca, que são antissépticos. Então, ele trabalhar isso também, né? Então, ele pode aplicar nas mãos
e sentir o odor, aumentar a respiração, melhorar toda a parte respiratória dele. Inclusive, a gente tem, por exemplo, o óleo essencial de melaleuca e de copaíba, eles também são produtos que vão melhorar a sua imunidade, são óleos essenciais que melhoram a imunidade, né, do cliente. Então, isso também é importante. Então, trabalhar isso, perguntar como que ele tá e fazer esse trabalho com ele. De que forma, pessoal? Eu vou ligar para ele e vou falar assim, olha, gente, você faz uma yoga? Não, não é isso. Mas vocês podem mandar um post, né? Vocês podem mandar para ele uma dica escrita no WhatsApp, né? Ele vai ler aquilo e vai falar, puta, que legal, né? Então as pessoas hoje precisam, lembra? Da palavra amiga. Isso é muito importante. E pensando, então, na pirâmide skincare, associando com a pirâmide de Maslow, a gente tem o quê? Dentro desses cuidados da pirâmide da fisiologia, os cuidados básicos do home care. Os cuidados que ele tem que ter e que ele vai agora querer ter esses cuidados. Quais são esses cuidados, gente? Dentro deles, o cuidado que a gente tem agora é a nossa rotina day by day, a nossa rotina diária. Então, eu já falei para vocês da rotina Hands Care, da rotina Wellness e da rotina Day by Day, onde ele vai trabalhar o que é a higienização da face dele, que é saúde. Por que, pessoal? Porque se a pele dele estiver seca, se a pele dele estiver desidratada, se a microbiota da pele dele não estiver adequada, o que vai acontecer com essa pele? Ela vai ter maior tendências a infecções, a inflamações. E isso entra totalmente de encontro. Tudo isso que eu falei para vocês, gente, faz parte do conceito da corneoterapia. Porque a corneoterapia, ela trabalha o quê? Ela trabalha a terapia de fora para dentro e de dentro para fora simultaneamente, mas principalmente a gente se preocupar com o nosso escudo protetor. Então, quem é nosso escudo protetor? A nossa pele. Lembra do abrigo, gente? Que é outra coisa dentro da pirâmide de Maslow, da fisiologia? Então, a pele é nosso abrigo. Ela é o nosso escudo protetor. Ela que protege todo o meu corpo do meio ambiente. E hoje, quem tá me agredindo? Quem tá me agredindo é o meio ambiente. Quem tá me gerando medo é o meio ambiente. E a pele, ela vai me preservar. Então, se a minha pele do rosto, das minhas mãos, do meu corpo estiver hidratada, sem inflamações, sem rachaduras, menos contaminação e menos dano eu tenho a própria pele e a todo o meu organismo, tá certo? Porque se eu tiver uma rachadura, eu tenho uma contaminação. Melhorar, então, a microbiota cutânea, melhorar a hidratação cutânea são importantíssimos no nosso dia a dia. E como que eu vou fazer isso, gente? Em 4 passos que eu vou indicar para o meu cliente para melhora do ecossistema. O primeiro passo é limpar. Como que ele vai limpar? Liga para ele, pergunta, pede para ele mandar uma foto do que ele tá usando para higienizar a face. Será que ele não tá usando aquele sabonete que tá no box lá, até duro, cheio de micro-organismos, ou ele está utilizando um sabonete com bactericida que vai tirar toda a microbiota residente da pele dele e tá oportunidade para a microbiota oportunista entrar? Será que não é isso que ele está fazendo? Pede para ele tirar uma foto. Então ele tem que higienizar essa face com um sabonete que tem um pH próximo da nossa pele, 5,5. Ele tem que higienizar essa face com um sabonete que não tenha lauriosulfato de sódio, que não vai remover o nosso manto hidrolipídico e a nossa camada lamelar. Então ele tem que se preocupar com essa higienização adequada para não gerar dano. Então, ponto, pessoal, na segunda abordagem do nosso cliente, a gente já mandou para ele um WhatsApp falando das mãos, a gente já mandou para ele um WhatsApp falando sobre o bem-estar, e agora nós vamos perguntar para ele como é que está sendo a rotina dele de higienização da face. É dessa forma que nós vamos abordar o cliente, e passando para ele o quê? Saúde. A nossa preocupação é saúde. Essa é a nossa preocupação do momento. Depois que a gente fez a higienização, nós vamos nos preocupar em equilibrar essa pele. Usar uma água termal com que contenha pré e
e pós-bióticos, uma água termal que vai ajudar na hidratação dessa pele, porque contém óleos, elementos. A gente vai trabalhar toda a parte de equilíbrio desse pH, mas o tônico, o equilibrante do nosso cliente não pode ter álcool, porque o álcool desidrata. Então pede para ele também tirar uma foto do ink name, né? Uma foto do contrarótulo para você olhar se o que ele tá usando não contém álcool. Pessoal, tudo que eu tô ensinando aqui para vocês faz parte desse tratamento, desse conceito skincare specialist. A gente entendeu que o nosso cliente está usando no home care. Porque, pessoal, 90% do nosso tratamento, ele só tem efetividade se o nosso cliente estiver fazendo uso de um bom home care. Se ele tiver, porque pensa só, ele vem para a clínica e você dá a partida e você começa, acelera. Mas se não tiver gasolina, a coisa não anda, o carro não anda. Então, o que é importante? Que tenha gasolina. Quem é a gasolina? A gasolina é o home care. Se ele não tiver gasolina, ou se eu for lá, pensa só, eu tenho um carro que é a gasolina, e eu for lá e colocar álcool, eu ando um pouco e depois acontece o que? Ele para. Então, se eu tô fazendo um excelente tratamento, um microagulhamento, uma radiofrequência, uma luz pulsada, ultrassom microfocado, o que eu estiver fazendo, se no home care dele, ele chegar lá e em vez de ele colocar gasolina, ele colocar álcool, tudo que eu fiz vai por água abaixo. Então é super importante que ele alimente esse tecido com as necessidades fisiológicas, básicas dele, tá certo? Depois disso, nós vamos vir para o quê? Para o cuidar. Pela manhã, nós vamos cuidar do quê? Da hidratação, de proteger a nossa pele, de formar um escudo protetor contra toda essa agressão ambiental. Qual que é a agressão ambiental? É o ressecamento da desidratação, justamente a contaminação, o sol, a radiação da luz visível, a poluição, que graças a Deus agora até diminuiu, né, gente? Isso foi um ponto positivo do que tá acontecendo, porque a poluição diminuiu. E vocês sabem que também diminuiu o número de mortes, porque tem bem menos acidente de carro, e acidente de carro é uma das coisas que mais mata. Então aí olha aí pra quê, né? Pra gente repensar como que a gente se locomove pela cidade, né? Ó, acabamos de ver aí um pra quê de tudo isso. Então, pessoal, todo esse ambiente que a gente tem, essa poluição, tudo isso, esse ar-condicionado, a radiação dos equipamentos eletrônicos causa dano na nossa pele. Então, a gente tem que hidratar com o quê? Com ácido hialurônico, depantenol, utilizar ativos que vão modular o processo inflamatório, ativos que vão normalizar a nossa microbiota cutânea, rodácea, por exemplo, algísio é outro ativo que aumenta a hidratação, ceramidas e ômegas que são super importantes para repor a camada lamelar. Então tudo isso tem que fazer parte deste cuidado, que é a terceira etapa da nossa rotina day by day, dia após dia, tá certo? Essa é a terceira etapa. E a quarta etapa? A quarta etapa é a proteção. Neste momento, pessoal, o que a gente mais tem que se preocupar é com a proteção da luz visível e dos equipamentos eletrônicos, porque muito poucas pessoas estão saindo ao sol. Então a nossa maior preocupação é essa proteção que a gente tem que ter, além de tudo que eu já falei anteriormente. E depois disso, pessoal, a nossa rotina noturna. O que muda na nossa rotina noturna? Na nossa rotina noturna muda que se eu tô usando filtro ou maquiagem, eu tenho que utilizar uma água micelar à noite, que vai facilitar a remoção dessas micropartículas que ficam impregnadas no nosso tecido. Então é importante que ele utilize uma água micelar. Então perguntar para ele como é que, se a gente entender a rotina dele, nós vamos poder auxiliá-lo. E depois disso, o que vai mudar é justamente o cuidado. Aí ele vai entrar com cuidado que ele precisa específico. Mas talvez nesse momento o que ele queira somente seja estar com a pele com aspecto saudável. E o que dá aspecto saudável? E lembra da fisiologia, né? Da pirâmide. Pirâmide é a base fundamental. Abrigo, proteção. Comida, nutrição. Água, hidratação. Sono, ele precisa dormir bem,
E aí nós vamos então estar falando para ele de uma rotina, inclusive no e-book que eu vou mandar para vocês, eu vou dar para vocês algumas indicações de alguns aplicativos e sites para que vocês possam indicar para o cliente sobre o Mindfulness e algumas pessoas que estão dando aulas gratuitas de yoga pelo YouTube. Então eu vou passar para vocês algumas dessas indicações. Então, importante que a gente faça tudo isso com o nosso cliente. Então, se preocupar à noite, que ele tenha uma boa noite de sono, porque se ele já tiver uma boa noite de sono, a pele dele já vai acordar bonita. Ela é uma pele que vai acordar bem. Olha meu caso, por exemplo, eu tô super estressada, né? Eu venho fazendo meditação, ontem eu fiz um spa home, né? Com tudo que eu tinha direito e tal, mas me deu terçol, eu nunca tive terçol. E eu tô com terçol. Por quê? Porque a minha imunidade tá baixa. Por que a minha imunidade tá baixa? Porque eu tô preocupada. Eu tô com medo. Mas eu tô tentando reagir, assim como vocês. Então, isso é importante. Então, pessoal, pra gente, então, relembrar. O que a gente tem que fazer nesse momento? Nesse momento, a gente tem que dar uma palavra amiga para o nosso cliente. Então, você, como skincare especialista, que é uma especialista no cuidado da pele, nós temos que trabalhar o quê? As necessidades básicas. Nós vamos trabalhar toda essa pirâmide, tá bom, pessoal? Mas hoje é a primeira coisa, então, as necessidades básicas. Quais as necessidades básicas? Comida, água, abrigo, sono, saúde. Essas são as nossas necessidades básicas. A saúde, nesse sentido que eu tô falando aqui, é a saúde de proteção para que a gente não se contamine, não gere mais contaminação, como eu, por exemplo, que agora tô com o terçol, entendeu? Então, gerar mais contaminação. Então, a gente tem que melhorar a nossa microbiota cutânea. Esse é o ponto que nós vamos ter que trabalhar. Pessoal, o que é muito importante para nós aqui agora? Agora, nós vamos fazer o momento print, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer o momento print. O que é o momento print, pessoal? Pra gente saber que vocês assistiram a live, o curso de hoje, e vocês vão ter todo esse material de apoio, e tudo que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem estar mandando pra Dani pra gente estar respondendo essas dúvidas. Nesse momento print, vocês vão fazer um print da tela. Agora, pessoal, faz um print da tela. Posta, remarca Dani Halt Cursos e doutora Fernanda Chauvin. Isso é importante porque a gente está vendo que vocês estão acompanhando. Então, nossa primeira live de hoje foi falar